Senhor, povo de Deus, eu, William Silva e eu, Vitor Santos, estamos aqui para dar início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam, que o texto base é o texto de João, capítulo 8, e o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje a gente vai abordar um tema em tempo de crises, em quem devemos confiar. E o texto em foco é Jeremias capítulo 17, versículo 5 ao versículo 8, que nos diz: assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne no seu braço forte, e cuja o coração se afasta do Senhor, pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar, porém habitarás em lugares extremamente secos, no deserto, em terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada próximo às águas e estende as suas raízes até os rios, e não verá quando o calor chegar, porém as suas folhas estará verde, e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir. Glória a Deus. Então, como o tema é em tempos de crises, em quem devemos confiar? É muito difícil você ter alguém de confiança, até porque para você confiar em alguém, você precisa conhecer bem essa pessoa, você precisa ser íntimo dessa pessoa para que ela venha ganhar a sua confiança. A palavra confiança, ela vem do latim confidente, que por sua vez se traduz firmeza em algo ou alguém. Para eu confiar em alguém, eu tenho que conhecê-lo bem ao ponto de contar meus problemas, ao ponto de contar as minhas dificuldades. Uma criança, ela confia nos seus pais, ao ponto de obedecê-la, ao ponto de se entregar totalmente ao seu pai, porque ela sabe que quando ela precisar dos seus pais vão estar lá. A criança sabe que quando ela estiver com fome, seus pais vão estar lá para alimentá-la. A criança sabe que quando ela estiver com medo, seu pai vai estar lá para apoiá-la. Então, olhando para esse texto de Jeremias, o versículo 5, o que é que Jeremias nos quer falar? Maldito o homem que confia no homem. Caros telespectadores, a gente vê e observa esse versículo quando o próprio texto diz: maldito o homem que confia no homem, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de muita gente em entender esse texto, e que muitas vezes denota esse texto, quando o texto fala maldito o homem que confia no homem, de confiar em outra pessoa. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando da mesma pessoa. Maldito o homem que confia no homem, em si mesmo. Até porque a parte B do versículo vai nos explicar isso, que diz assim: e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando o homem ele coloca a sua confiança nele mesmo, na sua força, no seu dinheiro, na sua intelectualidade, na sua sabedoria, ele acaba afastando o coração de Deus. Imediatamente o coração se afasta de Deus, e isso traz prejuízo, muitos prejuízos, né? Então, a gente precisa entender isto. Não é que o texto implica dizer que eu não posso confiar em você, mas eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus, porque se eu não fosse para confiar nas pessoas, nós não viveríamos, porque nós somos seres sociais. Temos que confiar nas pessoas, temos que dar um voto de confiança. Até porque é o mandamento que Jesus deu. Justamente. Então, essa é a maior dificuldade que muita gente tem de entender isso. Mas nesse vídeo a gente mostra que quando a gente confia em Deus, a gente começa a entender o que Deus ele quer fazer na vida da gente. Interessante. Então, depois dessa resposta, aí surge a dúvida. No tempo de crise que a gente está vivendo, o país está passando por uma situação muito delicada,
uma situação que o país está entrando em um colapso. Então, nesse tempo de crise que a gente está vivendo, em quem devemos confiar? É bom a gente frisar o tema que a gente escolheu neste vídeo, para a gente entender que o tema fala em tempo de crise. E estamos vivenciando um momento difícil, uma crise existencial no nosso tempo. E não é diferente do tempo de Jeremias. Nesse texto, Jeremias também estava vivenciando uma crise, não só ele, mas toda a nação de Israel estava vivendo em crise, porque estava vivendo uma falta de Deus. E essa colocação de Jeremias nesse texto é justamente para que a gente entenda que a gente deve confiar em Deus, confiar no Senhor. Veja o versículo 7 que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, essa esperança é que a gente deve ter em nosso coração, que traduz confiança em Deus. E não ficarmos... Porque existem vários poderes. Existe o poder político, o poder social, o poder financeiro e muitos outros poderes. Mas a gente só deve e pode confiar em Deus, que é o poder supremo, que é o poder maior. É Ele que vai nos dar a vitória. Glória ao nome de Deus. Então é Ele que vai fazer na nossa vida o que a gente não pode fazer. Quando a gente lê o versículo 5 e imediatamente lemos o versículo 6, o texto fala de tipo uma recompensa a pessoa tem por não confiar em Deus, né? Ele é maldito, por quê? Porque será como uma árvore plantada no deserto. Não sente quando vem o bem, nem muito menos ele morará nos lugares secos do deserto e habitará na terra salgada, inabitável. Este é o homem que não confia em Deus. Porém, o homem que confia em Deus, no versículo 7, como a gente leu, fala também do versículo 1 e versículo 8, explicando a recompensa deste que confia em Deus. Será como uma árvore plantada junto às águas. Então, que coisa linda, né? O que o profeta está afirmando aqui nesse texto é que uma planta saudável precisa de raízes profundas. Né? Precisa de raízes profundas porque para suportar justamente os momentos de crise, para suportar os acontecimentos acima do solo. Glória ao nome de Jesus. Então, e nós precisamos ter raízes profundas na rocha que é o Senhor Jesus e junto às águas que é o Espírito Santo de Deus. E só assim nós poderemos resistir não só às tempestades, às provações e os momentos de crise. Então, neste momento, querido telespectador, você e eu precisamos estar firme na presença do Senhor, estar firme na pessoa de Cristo, confiando sempre em Cristo, confiando sempre no Senhor. Então, Deus abençoe, né, pela resposta. Então, confie no Senhor. Salmo 37, versículo 5, o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Também o Salmo 20, o versículo 7 e o 8, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Então, relacionado ao versículo 5, por confiar em si mesmo. Aí ele diz assim: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, no tempo da angústia, se refugia no Senhor, assim como Jeremias se refere ao homem que confia e ao homem que não confia, assim é aquele que está plantado no Senhor. Vem um tempo de crise, vem um tempo da prova, mas ali ele está como uma árvore plantada no ribeiro. Então, confia no Senhor e tudo ele fará a tua vida. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar seu comentário. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, que é muito importante. Então, deixe a sua sugestão. Aborde um tema para que a gente venha estar explicando, para que juntos venhamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Que Deus continue te ajudando, né? Que você possa continuar sendo essa bênção e a gente possa continuar sendo bênção de Deus para a tua vida também. Bem, até o próximo vídeo. Que Deus assim continue te abençoando.